O que está acontecendo ao redor do mundo? Sons misteriosos estão sendo ouvidos por toda parte. Na Suécia, o barulho lembra o toque de uma trombeta. Em Michigan, o mesmo som estranho, semelhante ao de uma trombeta, ecoa pelos céus. Meu nome é Andrew e moro em Oakland. Em uma manhã normal, acordei às 10 horas, mais tarde do que o normal. Normalmente, meu quarto já estaria banhado pela luz do sol, mas naquele dia algo estava diferente. A sala estava envolta em escuridão. Nenhuma luz solar entrava pela minha janela. Confuso, fui até a porta da frente, abri-a e o que vi me deixou paralisado no lugar. O céu não estava com o azul habitual. Não era nem cinza. Era vermelho, profundo, vermelho sangue. Em apenas uma semana, os céus de 4 grandes cidades americanas transformaram-se num espetáculo carmesim. E a estranha trombeta soa. Eles não se limitaram à Suécia e ao Michigan. Pouco antes de o Texas sofrer a pior inundação em 60 anos, esses mesmos ruídos inexplicáveis foram ouvidos em todo o estado. As pessoas estão perguntando: Deus está nos enviando um aviso? As Escrituras pronunciam sinais como estes nos últimos dias. O que estou prestes a mostrar a você pode causar arrepios na espinha. Se você está percebendo esses eventos, digite "Eu vejo" nos comentários. Em 28 de fevereiro de 2025, chegaram relatórios de Dallas, Houston e partes da Louisiana. Os moradores alegaram ter ouvido um som estranho, semelhante a uma trombeta, reverberando pelo céu. Não foram trovões distantes ou estrondos de exercícios militares. Testemunhas os descreveram como claros, poderosos e sustentados por quase 3 minutos. Maria Gonzalez, moradora de Dallas, registrou o fenômeno em seu telefone. Nunca ouvi nada parecido, disse ela. Era como se o céu estivesse chorando. Todos na minha vizinhança correram para fora. Alguns caíram de joelhos e começaram a orar. Em 24 horas, ocorreu um desastre. A chuva implacável atingiu a região e, em poucos instantes, ruas inteiras desapareceram sob as enchentes. Os serviços de emergência lutaram para acompanhar, pois milhares de pessoas ficaram sem ter para onde ir. Os meteorologistas consideraram o evento sem precedentes, uma tempestade que desafiou os padrões climáticos padrão. Mas o que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Os céus acima de Atlanta, Phoenix, Seattle e Denver adquiriram um tom sinistro de vermelho, 4 cidades formando uma cruz quase perfeita quando mapeadas nos Estados Unidos. Os cientistas procuraram explicações, atribuindo-as à poeira atmosférica ou à refração da luz, mas as suas teorias não conseguiram explicar a estranha sincronicidade destes eventos. Ao longo da história, céus vermelho-sangue apareceram antes de grandes eventos mundiais. A Bíblia nos alerta sobre esses sinais. Apocalipse afirma: observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco feito de pelo de cabra, a lua inteira ficou vermelha como sangue. Joel 2, 30, 31 ecoa isso. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Estamos testemunhando os mesmos sinais de que Jesus falou. Considere os acontecimentos globais que se desenrolam neste momento. Em apenas uma semana, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu uma área sem histórico de atividade sísmica. As tensões militares aumentaram entre as superpotências globais a um ritmo alarmante. Uma doença misteriosa surgiu simultaneamente em 7 países. Os principais especialistas financeiros alertam para um colapso económico iminente, diferente de tudo o que se viu antes. Jesus predisse esses eventos em Mateus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas tomem cuidado para não ficarem alarmados. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores de parto. Os sinais estão aqui, mas a maioria das pessoas está distraída demais para perceber, exatamente como as Escrituras predisseram. Você já viu as conexões? Seus olhos estão abertos. Se você reconhece o que está acontecendo, digite "despertado" nos comentários e compartilhe este vídeo. Mais pessoas precisam ver esses sinais antes que seja tarde demais. Vamos nos aprofundar no que as Escrituras revelam sobre este momento da história. No Evangelho de Lucas, Jesus fala de sinais que marcarão os tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. As pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está por vir sobre o mundo, pois os corpos celestes serão abalados. A palavra grega original para perplexidade aqui é aporia, que significa sem saída. Isto reflete perfeitamente a situação atual dos líderes mundiais, em dificuldades, sobrecarregados e aparentemente incapazes de resolver as crescentes crises globais.
Observe como Jesus aponta especificamente para o bramido e a agitação do mar. Será mera coincidência que estejamos a assistir a inundações sem precedentes, a tsunamis devastadores e à subida do nível do mar? O que se desenrola diante dos nossos olhos não é aleatório, segue um padrão profético estabelecido nas Escrituras. Ao longo da história, Deus usou desastres naturais e fenômenos atmosféricos como avisos antes do julgamento. Considere o grande dilúvio. Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando o arrependimento antes da chegada das chuvas. Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, mensageiros avisaram Ló. Deus sempre deu sinais antes de executar o julgamento. Ainda hoje, misteriosos sons semelhantes a trombetas têm sido ouvidos em todo o Texas e em outros lugares, reminiscentes das trombetas do Apocalipse, que sinalizam os julgamentos finais de Deus. As primeiras 4 trombetas do Apocalipse impactam diretamente a natureza, a vegetação, os mares, a água doce e o céu. Apocalipse descreve: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. Agora, vejamos a devastação que temos visto nos últimos anos, enormes incêndios florestais que devastaram a Califórnia, a Austrália, a Europa e a Amazónia. A escala da destruição é diferente de tudo antes, alinhando-se assustadoramente com esta profecia. E depois, consideremos a praga de gafanhotos que devastou a África Oriental e partes da Ásia há apenas alguns anos, a pior em décadas. A quinta trombeta de Apocalipse fala de criaturas semelhantes a gafanhotos que trazem tormenta à terra. Será que essas advertências antigas poderiam estar se manifestando em nossa época? Mas há algo ainda mais específico acontecendo agora. Isaías 19:2 prediz: incitará egípcio contra egípcio, irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Veja as profundas divisões em nosso mundo hoje. As famílias estão a ser dilaceradas, as comunidades estão fragmentadas e as nações estão em guerra consigo mesmas. Isto não é apenas agitação política, é uma divisão espiritual predita nas Escrituras. Em 2 Timóteo, Paulo faz uma advertência severa. Mas observe isto: haverá tempos terríveis nos últimos dias. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos seus pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando seu poder. Isso não descreve perfeitamente o mundo de hoje. O que estamos testemunhando não é apenas uma mudança social, é um cumprimento profético. Porém, esses sinais não têm o objetivo de trazer medo, mas sim de nos despertar. Jesus disse em Lucas: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Se você reconhecer esses sinais se desenrolando, reserve um momento para refletir. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. Então, o que devemos fazer à luz desses avisos? Primeiro, devemos compreender que as advertências de Deus sempre têm um propósito. Eles não são enviados para aterrorizar, mas para preparar. Ao longo das Escrituras, antes que o julgamento caia, Deus pede arrependimento. Seu desejo não é a destruição, mas a salvação. Como nos lembra 2 Pedro. O Senhor não demora a cumprir sua promessa, como alguns entendem a lentidão. Em vez disso, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Os sons estranhos nos céus, os céus vermelho-sangue, os crescentes desastres naturais, estes não são coincidências. São chamadas de despertar. Deus está dizendo: preste atenção. O tempo é curto. Pense por um momento no profeta Jonas. Deus o enviou com uma missão clara, avisar o povo de Nínive de que o julgamento estava chegando. Mas quando eles se arrependeram, abandonando seus maus caminhos, Deus mostrou-lhes misericórdia e conteve o castigo que ele pretendia. Esse mesmo Deus, imutável na sua justiça e compaixão, está zelando pelo nosso mundo hoje. Sua justiça é inabalável, mas sua graça também. Jesus ilustrou uma verdade poderosa em Mateus 25 através da parábola das 10 virgens. Elas estavam esperando pelo noivo, mas apenas 5 estavam realmente preparadas com óleo extra para suas lâmpadas. Os outros 5, sem previsão, encontraram-se despreparados quando chegou o momento. Quando o noivo chegou, somente aqueles que estavam preparados puderam entrar na festa de casamento. Esta parábola levanta uma questão crítica para cada um de nós: estamos preparados? Temos óleo em nossas lâmpadas? Não se trata de estocar suprimentos, acumular alimentos ou construir abrigos. Trata-se do estado de nossos corações diante de Deus. Trata-se de estar espiritualmente desperto, totalmente rendido e pronto para o seu retorno.
Jesus advertiu em Mateus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele teria vigiado e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Se o seu relacionamento com Deus não está onde deveria estar, não deixe de consertar as coisas. Você não tem a garantia de amanhã, da próxima semana ou do próximo ano. A hora de agir é agora. No livro de Amós, Deus imita uma diretiva poderosa: prepare-se para encontrar seu Deus. Mas como fazemos isso? Nós nos preparamos afastando-nos do pecado e correndo em direção a Deus de todo o coração. Preparamos-nos buscando-o, não casualmente, mas com todo o nosso coração, alma, mente e força. Preparamos-nos vivendo de acordo com a sua palavra, em vez de nos conformarmos com os padrões passageiros deste mundo. Romanos 13 nos lembra. E faça isso, entendendo o tempo presente. Já chegou a hora de você acordar de seu sono, porque nossa salvação está mais próxima agora do que quando acreditamos pela primeira vez. A noite está quase acabando, o dia está quase aqui. Então, vamos deixar de lado as ações das trevas e vestir a armadura de luz. Vamos nos comportar decentemente, como durante o dia, não em farras e embriaguez, não em imoralidade sexual e devassidão, não em dissensão e ciúme. Em vez disso, vistas estejam com o Senhor Jesus Cristo, e não pensem em como satisfazer os desejos da carne. Se hoje é o dia que você está escolhendo voltar para Deus, declare isso. Dizer, estou pronto. E lembre-se sempre disto: o mesmo Jesus que falou do julgamento vindouro é o mesmo Salvador que deu a sua vida para nos resgatar dele. Seus braços permanecem abertos para todos os que vierem a ele em arrependimento e fé. Vamos orar. Pai Celestial. Vemos os sinais ao nosso redor e ouvimos tua voz nos chamando para acordar. Perdoe-nos pelas vezes em que estivemos distraídos, pelas vezes em que ignoramos seus avisos. Hoje, voltamos nossos corações totalmente para ti. Senhor, dá-nos sabedoria para discernir os tempos em que vivemos. Fortalece-nos para permanecermos firmes na fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor vacila. Encha-nos com o seu Espírito Santo para que possamos brilhar intensamente nas trevas, levando outros à sua verdade antes que seja tarde demais. Para aqueles que ainda não te conhecem, ore para que hoje seja o momento de despertar. Abra seus olhos, amoleça seus corações e atraia-os para o seu amor. Para teus filhos que estão com medo ou inseguros, ore para que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Lembre-nos que você não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. No poderoso nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e foi sincero, digite amém nos comentários. Amigos, estamos vivendo em tempos proféticos. Os sinais estão ao nosso redor. Mas não tenha medo, o próprio Jesus nos disse em João. Neste mundo, você terá problemas. Mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Não importa quais desafios temos pela frente, saiba disto: nosso Deus é maior. Nosso Deus é mais forte. Nosso Deus é fiel e nunca abandonará ou abandonará aqueles que confiam nele. Portanto, fique atento. Permaneça fiel. Mantenha-se fundamentado na palavra de Deus. E não guarde esta mensagem para si mesmo: alguém que você conhece precisa ouvi-la hoje. Este não é um momento para silêncio. Este é o momento para compartilhar a verdade com ousadia. Este é o momento para apontar aos outros a única esperança verdadeira, Jesus Cristo. Deus o abençoe. E lembre-se sempre: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Te vejo no próximo vídeo.